Pedro foi excluído da lista de relacionados para a partida contra São Paulo, após Filipe Luís apontar comprometimento abaixo do esperado nos treinos. Para um treinador falar isso de um star player, ou pelo menos de um dos star players do time, de duas uma: ou o treinador é muito louco, ou o treinador tem muito culhão e sabe exatamente o que está fazendo. Eu, particularmente, acredito que o Filipe Luís tem total capacidade e sabe exatamente o que ele está fazendo. Pela entrevista coletiva do Filipe Luís que eu vi, por alguns vídeos que eu assisti de pessoas comentando sobre o assunto, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, provavelmente não seja nem a quarta vez que o Filipe Luís tente resolver isso internamente. Mas como o próprio disse, o Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. Parece que chega a ser insustentável a permanência de Pedro no Flamengo, o que me causa um estranhamento, porque de certa forma parece que o Flamengo está se tornando em partes um Real Madrid, mas não é a parte boa, apesar do Flamengo ter conquistado vários títulos. É de não conseguir dar uma saída digna para seus ídolos. Cacilhas, Sérgio Ramos, Cristiano, Marcelo, Pedro, Gabigol. Então parece que tá tendendo a ir por esse lado. Tudo bem que, por parte do Real Madrid, é muito mais uma questão do clube. Por parte dos jogadores do Flamengo, meio que os jogadores do Flamengo são os errados nessa situação. Porque afinal de contas, nisso tudo que tá acontecendo, todos os lados saem perdendo. A questão, como o Jorge Igor bem disse, é quem vai perder menos e quem vai perder mais. Flamengo e Filipe Luís ou Pedro? O Pedro, ao meu ver, está sendo colocado a um patamar de vilão da história. Não que ele não mereça, porque tudo que ele vem demonstrado dentro e fora de campo realmente dá a entender de que é justo essa situação onde que ele está se colocando. Mas eu penso de um outro lado que também o Flamengo pode estar desvalorizando um ativo. Então por isso que eu falo que os dois lados podem estar perdendo. O Flamengo está desvalorizando um ativo, o Pedro está se desvalorizando porque realmente não está fazendo por onde, o Filipe Luís pode estar se desvalorizando porque ele pode perder parte da torcida que vai apoiar o Pedro, ele pode estar se desvalorizando porque depois de uma suposta transferência do Pedro, vamos supor que o Pedro volte a jogar muito, tá lá, viu como que o Filipe Luís estava errado? Mas os números dele no Flamengo desde que ele voltou da sua cirurgia, né, vou até ler pra vocês aqui, ó. Desde seu retorno em abril, após a terceira cirurgia no joelho, Pedro atuou em 17 partidas, 8 como titular, somando 5 gols e 3 assistências, com média de 43 minutos por jogo. Ou seja, 17 partidas, certo? Se fosse uma média de 90 minutos, significaria que o Pedro participa de um gol, ou fazendo o gol ou dando assistência, a cada 2 jogos. O que você pensa? Para um atacante assim, tá bom, mas é o Pedro, velho. A gente sabe que o Pedro, ele é melhor do que isso. A gente espera mais do que isso. Eu sou de Minas, estou em Minas nesse exato momento, torço para o Atlético Mineiro, mas eu gosto de ver o Pedro. O Pedro é aquilo que o Bruno Formiga fala de ser um atacante que joga de terno, tem aquela coisa da mágica, sabe? Não é só empurrar a bola pro gol, não é só correria. A bola vem no Pedro, você quer ver ele com a bola, que ele vai fazer alguma coisa, que às vezes um centroavante de área normalmente não consegue fazer, ele consegue. Então essa média de 5 gols, 3 assistências está muito abaixo do que a gente espera, porque como o próprio Filipe Luís disse, provavelmente no Brasil não há outro centroavante que vai entregar 30 gols num ano com tanta facilidade quanto o Pedro. Então o Pedro estar se colocando nessa situação por conta dessas questões de treinamento, de como o próprio Filipe Luís diz aqui, ó, chegando a afirmar que sua atitude beirou o ridículo e que ele foi o último em todas as valências físicas. Eu vi alguns ídolos do Flamengo falarem que o Filipe Luís tem que dar mais chances pro Pedro. O Pedro tem que se dar uma chance. Como que você vai colocar um cara pra jogar, sendo que o cara é o último em todas as valências físicas do treino? Você vai me dizer que ele tem condição de jogo? Ah, mas Romário, Romário. E outra coisa, o Romário já falou, ele treinava sim, mas ele treinava porque ele tinha que fazer. É uma coisa que hoje em dia provavelmente não se encaixaria e o Romário não seria o Romário se fosse hoje em dia, tá? Isso é uma certeza pra mim. Então, o Pedro não tá acima do Flamengo, o Pedro não está acima dos treinos e principalmente o Pedro não está acima do Filipe Luís. Entidade, Flamengo, treinador, jogador. O jogador às vezes é alçado até pelo tanto que ele ganha e por a gente ser fã dos jogadores, eles são alçados a um patamar que eles não têm de hierarquia. Instituição, treinador e depois jogador. Então sim, se a atitude do Pedro beira o ridículo, se ele é o último
no treino, em todas as valências físicas, como que o Felipe Luiz vai colocar o cara pra jogar? Parece que essa relação Pedro-Flamengo tem se desgastado a um ponto de possivelmente não ter mais volta. Sabe o que mais me deixa puto de certa forma? É que mesmo que o Pedro saia, ele vai ser muito disputado no mercado, o que pra mim não faz sentido. Se ele sair por conta das coisas que o Felipe Luiz tem falado e que o Pedro tem demonstrado, pra mim não faz sentido ele ser tão disputado, mas ele vai, porque a gente se prende ao passado dos jogadores. Tem jogadores que passaram por grandes clubes a carreira toda por conta de um ano excelente, por conta de 2 anos excelentes. O Pedro, quando ele for pro mercado, caso ele vá, ele não vai como o jogador que não tá se dedicando nos treinos. Ele vai como, olha o Pedro, o jogador que desbancou o Gabigol no Flamengo, que fez 30, 40 gols na temporada. Então, tipo, é por isso que eu falo que todo mundo só sai perdendo. Os únicos que podem sair ganhando são quem não tem nada diretamente a ver com a história, que são os outros clubes que futuramente e possivelmente serão o destino do Pedro. Esses são os únicos que podem sair ganhando. Todos os outros lados, Flamengo, Felipe Luiz ou Pedro, saem perdendo nessa situação. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido um pouco do meu ponto de vista. Deixa o like, se inscreve no canal para mais conteúdo como esse. Lembrando que o comentário é sempre amigo de vocês. Deixa aquele comentário aí embaixo que eu vou estar respondendo se for uma coisa feita com critério e principalmente com respeito, tá bom? Deixar sua opinião não é proibido, mas como você vai exprimi-la nesse canal, talvez seja proibido. Então, mantendo o respeito, a gente tá sempre junto. Valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus. A gente se vê numa próxima. Valeu, falou e tchau.